pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais uma aula. Bom, na semana passada nós falamos sobre o movimento uniforme, não foi? Trouxe para vocês, relembramos na verdade a velocidade média e falamos sobre a função horária do movimento uniforme. Então vou relembrar algumas coisas rapidamente para nós falarmos sobre os gráficos do movimento uniforme. Nós estamos mexendo com movimento em retas, então por isso que é movimento retilíneo uniforme. O que nós temos aqui para nós relembrarmos? Nós falamos um pouquinho sobre, quando eu falo com vocês em movimento uniforme, eu tenho que pensar em velocidade constante. Então, para pensar em velocidade constante, a mudança que eu tenho de deslocamento e de tempo tem que ser sempre igual, sempre o mesmo. Então, está ali, olha, o desenho para vocês, onde nós temos T0, 1, 2, 3, 4, 5. Está aumentando de 1 em 1 segundo, não é? E aí a nossa posição, o espaço também, ó, de 0 a 10, de 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50. Também está aumentando de 10 em 10 metros. Então, se eu tenho posição, se eu tenho o deslocamento e eu tenho intervalo de tempo, eu consigo achar ali a velocidade. E essa velocidade, ela será sempre igual, sempre a mesma, né? Então, significa que a velocidade, ela é constante e diferente de zero. Tá? Então, isso daí nós estamos relembrando o que é um movimento uniforme. As características, como nós acabamos de falar aqui um pouquinho, nós temos algumas características que nós sempre estamos recordando. Então, a velocidade, ela é constante, é sempre a mesma, é sempre igual. Isso vocês não podem esquecer em hipótese alguma, tudo bem? Então, se ela é constante, não significa que ela é zero. Significa que ela é diferente de zero, vai existir uma velocidade, porque o corpo não vai estar parado. Uma segunda característica, se eu tenho velocidade constante, eu tenho aceleração nula, tá? Até eu trouxe ali entre parênteses para vocês, algo que nós vamos ver mais adiante, que é a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial, tá? Então, todas as acelerações que nós temos, elas são nulas. Por que elas são nulas? Centrípeta, porque centrípeta, a aceleração C que está ali, a aceleração centrípeta, só existe no movimento circular. E nós estamos falando no movimento retilíneo. Então, logicamente, que ela será zero. A aceleração tangencial é a própria aceleração. Então, que a gente fala em escalar. Então, ela também será zero. Então, a aceleração é nula, porque para a gente calcular a aceleração escalar ou a aceleração média, eu preciso do quê? Variação de velocidade, variação do tempo. Como eu não tenho variação de velocidade, a minha aceleração será zero. Então, aqui a gente fala, que vai existir essa velocidade constante quando eu tiver deslocamentos iguais, em tempos iguais, igual nós vimos agora no desenho. E aí, relembrando a nossa equação horária. Nossa equação horária, que é a equação do sorvete, a equação do espaço ou equação da posição. S final, que é a posição final, igual a posição inicial mais velocidade que multiplica o tempo, ok? Relembraram dessa equação? Então, bem simples. E aí nós vamos falar agora um pouquinho sobre os gráficos. Não sei se vocês se recordam do nono ano, mas no nono ano geralmente nós vemos os gráficos, mas de uma forma bem geral, bem ampla, tá? E agora nós vamos aprofundar um pouquinho. Gráficos é por interpretação, então eu preciso que vocês consigam interpretar o meu gráfico. Como assim? Olha esse gráfico de velocidade em função do tempo. O que eu tenho? Se eu estou trabalhando com movimento uniforme, eu estou trabalhando com uma velocidade constante. Então, se a minha velocidade ela é constante, isso significa que no gráfico eu vou ter uma reta paralela à reta do eixo das abscissas, ou seja, a reta que eu tenho do tempo. Então, se eu tenho uma velocidade positiva, ela vai estar acima do eixo zero. Se eu tenho uma velocidade negativa, ela vai estar abaixo. Se ela é constante, quer dizer que em qualquer tempo eu vou ter sempre a mesma velocidade. É isso que nós estamos mostrando aqui nesse gráfico, tá? Então, tem dois gráficos, onde a velocidade é positiva e o outro a velocidade é negativa. E aí, nesse gráfico, nós temos uma propriedade. E a propriedade me diz assim, que a área, a área que eu tenho dessa reta na velocidade em função do tempo, que logicamente ou vai te dar um quadrado ou vai te dar um retângulo, se você descobrir a área dessa figura, você descobriu o deslocamento.
É lógico, né, gente? Só nós pensarmos. A forma da velocidade não é velocidade igual espaço por tempo, deslocamento por tempo? Então, se eu tenho o valor da velocidade, se eu tenho o valor do tempo, eu vou multiplicar isso em cruz, vai me dar o deslocamento. Então, sempre que eu tenho um gráfico, e esse gráfico me traz direto velocidade em função do tempo, e eu tenho o valor da velocidade, eu descubro a área. A área de um quadrado, lado vezes lado, ou lado ao quadrado. A área de um retângulo, base vezes altura. Multipliquei a base onde está aqui o tempo, multipliquei a altura onde está a velocidade, certo? Assim eu descobri ali qual vai ser o deslocamento. Então, essa é uma das propriedades que nós temos. Nós vamos trabalhar um pouquinho com gráficos do movimento uniforme, espaço em função do tempo. Bom, vamos imaginar, vamos pensar um pouquinho aqui. Se eu estou falando que o meu gráfico é de espaço em função do tempo, eu tenho que lembrar qual que é a equação horária. Então, a equação horária é a equação dos espaços. Espaço final igual ao espaço inicial, mais velocidade que multiplica tempo. É uma equação de primeiro grau. Vamos relembrar isso? Por que primeiro grau? Quando eu tenho, por exemplo, lá na matemática, y é igual a ax mais b, eu tenho ax. O x, ele não é elevado ao quadrado, ele não é elevado à terceira potência, à quarta potência, assim por diante. Então, quer dizer, lá no lugar do x, eu tenho esse t. Essa equação, ela vem da equação da matemática, tá? O meu y lá na matemática, eu olhando aqui no gráfico, o que que eu tenho? Eu tenho o espaço, ó. Então, o espaço seria o meu y lá da matemática. E o meu t está no lugar do x. Então, o meu t seria o x lá da matemática, correto? Então, a equação é mesmo, o mesmo jeito que nós fazíamos lá, nós vamos fazer aqui. Então, se eu tenho ela como uma equação de primeiro grau, isso corresponde que eu tenho uma reta, tá? E essa reta, ela pode ser crescente ou decrescente. Vamos analisar esse gráfico que eu coloquei aqui para vocês. Olha, ele sai de um ponto, por exemplo, o primeiro gráfico, tá? O da esquerda, ele sai de um ponto, é o ponto inicial. Então, é o espaço inicial dele, ele está crescendo. Se ele está crescendo, isso significa que nós estamos trabalhando com a velocidade positiva, tá? Crescente, é uma reta crescente. Se ele está saindo do S0 e vindo para baixo, aí eu tenho ali uma reta decrescente. Então, isso significa que a minha velocidade ela vai ser negativa. E aí eu trago aqui para vocês uma explicaçãozinha assim, um pouquinho mais detalhado, tá? Do que eu estou falando. No mesmo jeito dos dois gráficos que nós vimos agora, o primeiro gráfico crescente, então isso significa que nós estaremos trabalhando com velocidade positiva. Se é uma velocidade positiva, eu tenho movimento progressivo, nós já vimos isso. Quando eu tenho uma reta decrescente, isso significa que a minha velocidade é negativa. Se a minha velocidade é negativa, nós vamos trabalhar com movimento retrógrado. Olha o desenho que eu fiz embaixo, ó. Uma velocidade positiva, quando acontece isso, vamos relembrar, isso acontece quando nós estamos indo a favor do sentido da trajetória. Quando eu estou voltando, ou seja, contra o sentido da trajetória, isso significa que nós vamos estar com uma velocidade negativa, movimento retrógrado, tá? Esses aí os significados que nós temos de velocidade positiva e negativa. Então, do lado eu coloquei isso, mais ou menos, que eu acabei de falar. Olha, nós temos lá, se uma função de primeiro grau pode ser crescente ou decrescente, correto? Crescente, então, o meu Vzinho ali vai ser positivo, decrescente, o meu Vzinho ali vai ser negativo. Se a velocidade, então, for positiva, nós temos movimento progressivo, certo? Então, ó, a posição do móvel cresce à medida que o tempo passa. Ele está a favor do sentido da trajetória. Agora, se a velocidade for negativa, então nós temos ela decrescente, isso significa que a posição ela vai decrescer, ou seja, ela vai diminuir à medida que o tempo passa, certo? Então, isso daqui é o que nós temos de gráficos relacionado ao movimento retilíneo uniforme. Eu não coloquei gráfico de aceleração aqui, porque, gente, a aceleração é nula, correto? Então, se vocês observarem algum gráfico que fala de movimento uniforme, se tem aceleração em função do tempo, vocês vão ver que a aceleração, o gráfico dela tem que ser lá em cima do eixo do t, no zero. Por quê? Porque não existe aceleração.